Algo está faltando na sua vida e talvez você nem perceba que está tentando curar a sua dor com a coisa errada. Seja bem-vindo ao Bíblia, Café e Companhia. Aqui a gente serve palavra com profundidade, sem atalhos, sem máscaras, só a verdade que transforma. Ela tem o tamanho de um bebê. É vestida, cuidada e até levada para passear. Mas no fundo ela é silêncio. Um silêncio que esconde uma dor que muitas vezes ninguém vê. As bonecas reborn estão ganhando espaço no mundo e por trás desse fenômeno pode haver algo mais profundo, a tentativa de consolar uma dor silenciosa. Nos últimos dias vimos relatos de pessoas que viveram experiências no mínimo intrigantes por causa dessas bonecas. Apesar de não ser a regra, eu percebi algumas pessoas que presenciaram esses acontecimentos expressando seus sentimentos de forma um pouco depreciativa em relação aos donos das bonecas. Hoje queremos te convidar a refletir sobre o que essas réplicas dizem sobre o nosso interior e, principalmente, o que a Bíblia diz sobre o vazio que ninguém vê. O primeiro texto que eu queria trazer para vocês hoje é Gênesis 1:27. Vamos ver aqui na Bíblia. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. À imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Olha só, acabamos de ler algo maravilhoso da palavra de Deus. Gênesis 1:27 afirma que fomos feitos à imagem de Deus. E por que eu quis começar esse estudo falando disso? Porque vivemos num tempo em que trocamos essa imagem viva por representações reconfortantes, sejam bonecas, perfis, fachadas. Entende o que eu digo? Vamos avançar um pouquinho para ler lá em Romanos 1:25. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas que Deus criou em vez do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Você viu aqui nesse texto o alerta de Paulo? Trocamos o Criador pela criatura. Sabe? É como se a gente vivesse numa vitrine. Tudo parece sob controle até que a gente olha para dentro de si e vê o caos. Mas o grande ponto que eu quero trazer por agora é esse. Esquece a boneca, poderia ser qualquer outra coisa. A pergunta é: que imagem temos usado para evitar encarar a dor real? O que eu acho mais legal é ver que quando a gente deixa de lado relacionamentos reais com pessoas que são feitas à imagem e semelhança do Criador, ou quando a gente troca o Criador pela criatura, é como se Deus continuasse falando assim pra gente: ei, deixa a imagem de lado, vem viver a verdade comigo. A segunda parte desse estudo fala do vazio que tentamos preencher com réplicas. Vamos ler o texto de Jeremias 2:13. Pois meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2:13 fala de cisternas rachadas, que em outras palavras representam soluções feitas pelas nossas mãos. Moral da história? Elas são incapazes de reter a água viva que só Deus dá. Ou seja, a boneca em si pode até ser só um símbolo, mas quando eu penso nesse problema, eu vejo que ele está na função que ela ocupa, consolar onde só o Espírito pode agir. Vamos aprofundar um pouco mais? Em Colossenses 3:5 lemos: Assim façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Não tenham nada a ver com imoralidade sexual, impureza, paixões sensuais, desejos maus e ganância, que é a idolatria. Ou seja, Colossenses 3:5 mostra que idolatria é confiar no lugar errado. Se parar para pensar um pouco sobre isso, vai perceber que até o consolo pode se tornar um ídolo. Tentar tampar um buraco com areia não salva ninguém. Pode parecer seguro, até que ele afunde. Se há realmente um vazio hoje no seu coração e você percebe isso, aqui vai o meu conselho: encha ele de água viva. Nessa parte do estudo, eu quero reconhecer que existem pessoas com problemas reais e que encontraram nessas bonecas alguma forma de consolo. Se você não entende a dor de algumas dessas pessoas que usam a boneca, minha pergunta para você é: você já perdeu alguém? Já deixou passar um sonho? Ou uma fase da vida que não volta mais?
Mas vejamos aqui uma história de pessoas que passaram por dor real e o que estava por trás disso. Jeremias 29:7 mostra Deus pedindo ao povo exilado: orem pela cidade, permaneçam ligados ao propósito. O contexto desse texto é que o povo estava exilado na Babilônia e falsos profetas ficavam dizendo que o exílio duraria pouco. Mas Deus fala por meio de Jeremias que não só o exílio seria longo, 70 anos, como eles teriam que casar, ter filhos, construir suas casas, plantar, etc, etc, etc. E aí o texto de Jeremias 29 fala: trabalhem pela paz e prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Olha que interessante. O contexto de dor era real, essas pessoas estavam longe de suas casas, longe do tempo de Deus, mas ainda assim teriam que se doar pelo lugar onde elas estavam e fazê-lo prosperar. Mas se você ler o livro de Jeremias com atenção, você praticamente escutará Deus dizendo: eu não os abandonei. Mesmo aí na Babilônia, eu continuo sendo Deus de vocês. Sabe onde encontramos outro texto similar? Vamos a João 14, versículos 16 a 18. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador que nunca os deixará. Ele é o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nesse texto de João, Jesus revela que não nos deixou órfãos. Ele enviou o Paracletos, que em grego significa consolador. Ou seja, aquele que caminha ao seu lado para te ajudar, apoiar, consolar. Isso te lembra alguma coisa? E aqui eu quero te levar para a parte final desse estudo. Quando a maravilhosa graça de Deus te alcança, dentre outras coisas, você será curado de suas feridas e o seu vazio interior será preenchido pela presença poderosa do Espírito Santo. Agora presta atenção. Deus não preenche esse vazio para te dar apenas um alívio temporário. Ele entra para morar, para reformar. Sabe o que tem lá em Romanos 8:29? Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Deus nos molda a imagem de Jesus para sermos parecidos com Ele. Enquanto muitos querem o consolo que adormece, que nós possamos ser aqueles poucos que aceitam a transformação que desperta. A presença de Deus transforma perda em propósito e dor em vida nova. Hoje diga a Ele: Senhor, entra no lugar que está ferido, faz morada em mim. Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que também carrega uma dor silenciosa. Curta, se inscreva e comenta aqui embaixo. O que Deus falou com você hoje? Aqui no Bíblia Café e Companhia a gente não caminha sozinho. Vem com a gente.